Hoje nós vamos falar então de Gênesis 4, a partir do versículo 8. Então, ontem nós falamos quando Caim, ficou enciumado da oferta de Abel a Deus e não se conteve e ficou com raiva e não conseguiu controlar a sua raiva. A partir do versículo 8 diz que Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, aqui que mostra para nós que Caim, ele ao invés de se voltar para Deus, ele fugiu de Deus quando Deus pergunta o que ele fez, Ele ainda respondeu para Deus dizendo que ele não tinha que cuidar do irmão dele, porque Deus pergunta lá no versículo 9. Então, o Senhor perguntou a Caim: aonde está seu irmão? Onde está Abel? Não porque Deus não sabia, mas porque queria ver a resposta dele. E ele diz: não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do teu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. De agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Então, Caim, ele, ao invés de ele se voltar para Deus se arrepender, ele usa as máscaras, ele mente, E diz que a máscara da mentira, a traição, essa hipocrisia, ela traz aquela coisa da pessoa, ela ficou, o que ela fez? Ela dissimulou, ela enganou, disse vamos ao campo, e quis passar por amigo, levou o irmão até o campo, um lugar distante, para cometer, esse ato do assassinato. Ele premeditou o crime, Ele alimentou o ódio em seu coração, ele odiou Abel não pelo mal que ele nem fez, Ele odiou pelo bem que ele teve, que não era algo que ele fez com a intenção de atacar o irmão, pelo contrário, ele fez a parte dele, mas isso gerou no coração de Caim a inveja, a raiva, e ele deixou com que esses sentimentos o dominassem. E isso deixou com que cegasse a luz que existia dentro dele, Então, essa máscara da violência faz com que a pessoa, haja de forma dissimulada. E Caim não teve nem, e Abel não teve nem chance de defesa, E foi um vulcão esse ódio que vazou nessa fúria assassina. E quem guarda, esse tipo de ira no coração, abriga o mal no seu peito. A crueldade, contra o seu próprio irmão. Não foi um crime passional, foi um crime premeditado. Ele assassinou seu irmão por inveja, A dissimulação, ele tentou ocultar seu crime, ele tentou fugir e se esconder e se justificar. Deus fez perguntas, para Caim, assim como ele fez com Adão e Eva, quando ele veio e disse, o que vocês fizeram? E ele deu ao culpado a oportunidade de dizer a verdade e confessar o pecado. E nas duas vezes eles tentaram encobrir, justificando, passando a culpa para o outro. E assim eles trouxeram esses pecados à luz, e admitiram a sua culpa do próprio maneira de tentar esconder. As consequências da gente não ouvir as advertências de Deus, Porque lá, na palavra de Deus diz que não há pecado que fique encoberto aos olhos de Deus. Aquilo que é feito às escondidas na terra é visto no céu, Então, Caim deixou se levar pela inveja e deixou isso vir à tona numa forma de atitude assassina. Por que Deus pergunta para ele, o que você fez? Para ver se com isso produz arrependimento no coração dele. E não adianta, Ele tenta dissimular e ele tenta enganar, o próprio Deus, dizendo: eu não sei onde ele está. E isso trouxe um desassossego no coração dele, porque ele teve depois que andar como errante pela terra, ele não tinha lugar para ficar, porque Deus disse para ele que ele andaria sem um lugar fixo, E ele ficou nessa perturbação constante, ele não teve paz no seu coração, a própria consciência dele atormentada enchia o seu coração de medo, e ele se tornou um homem banido e exilado. Então, o pecado, as coisas erradas, elas nos oprimem e nos escravizam.
ele traz aquela culpa e afasta o homem de Deus. Então, Caim se retira da presença do Senhor, né? E a pessoa que ela está afastada do próprio Deus, ela é uma pessoa sem um lugar permanente. Mas a misericórdia de Deus é demonstrada ao pecador. Deus coloca em Caim uma marca não apenas para fazê-lo lembrar do seu pecado, diz a palavra de Deus, né? Que Deus diz que ele fala que se alguém tentasse matar ele por ele ter feito isso, o Senhor castigaria 7 vezes mais. Por quê? Não porque Deus quis defender o assassino, mas porque um erro não justifica o outro. Não adiantaria alguém matar ele por ele ter matado alguém. É uma maneira de dizer que quem vinga não é o próprio homem, né? E aí começa a falar a partir do versículo 17 as descendências de Caim, e a gente vai ver que Caim, ele engravidou, deu à luz a Enoque, e ele fundou uma cidade chamada Enoque, com o nome do seu filho, e ele foi tendo filhos, e foram tendo filhos, e a descendência gerou Lameque. Lameque era um homem que achava que poderia fazer todas as coisas do seu jeito, né? E ele teve 2 mulheres, aí que começa a bigamia, né, na Bíblia, e ele não era uma pessoa boa, né? A gente vai ver a corrupção se formando através dessa genealogia, mas mesmo que tenha uma raiz, vamos dizer, podre, tem maneiras de pessoas da mesma mãe, do mesmo pai, terem atitudes diferentes, depende muito da nossa posição, daquilo que o nosso coração quer dar foco, porque todos nós vamos errar, mas a maneira que a gente vai lidar com isso é quem vai fazer criar em nós uma personalidade. Então, esse é o finalzinho do capítulo 4, vale a pena, com certeza, ler na íntegra e tirar suas próprias conclusões. E amanhã a gente segue para o capítulo 5.